Vintage. O que é um vintage? Você sabe o que é um vintage? Você quer conhecer o que é um vinho vintage? Olá, eu sou o Alcione Dumas, eu sou enólogo, professor do curso de sommelier do Centro Europeu e chefe gourmet. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre vinhos vintage. O que é um vinho vintage? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que não é todo vinho que pode ser chamado de vinho vintage. Um vintage é um vinho de uma safra excepcional, uma única safra, onde o produtor não misturou as safras e ele concentrou aquele vinho daquela safra. É algo primordial, algo ímpar. Por exemplo, eu tenho aqui Dom Perignon Enoteque, safra 1996. Isso é um vintage. Quando aparece a safra no rótulo, daí nós destacamos o conceito vintage, ou seja, uma única safra. A gente sabe que no mundo das borbulhas, no champanhe, nós fazemos uma assemblagem de safras. Quando o produtor traz a safra no rótulo, é porque ele sabe que aquela safra é ímpar, ela é inigualável. E nós temos aqui um Lafite Rothschild, safra 2000. Outro vintage. A gente sabe que no mundo do vinho, ou seja, os vinhos, costumeiramente você tem a safra indicada no rótulo. Para que haja a safra no rótulo, você tem que obedecer às regras de cada país. No mínimo 85% daquela safra, não pode ter outras safras. Quando a gente fala em vinhos premium, a gente parte do pressuposto que é 100% daquela safra. Obviamente, quando a gente fala aqui um Lafite 2000, só tem safra 2000. Então, os vinhos que são safrados, que têm a safra no rótulo, eles têm também um potencial de guarda. E esse potencial de guarda, ele depende muito daquela safra, mas é claro que quando o enólogo, quando o produtor, ele traz um vintage para o mercado, ele sabe o potencial de guarda que o vinho tem. Então, se a gente falar aqui de um vinho 2000, nós estamos numa época onde o vinho está com 20 e poucos anos, esse vinho vai aguentar ainda tranquilamente 30 anos, se bem guardado. E aí entra o assunto, se bem guardado. Um vintage, ele requer uma adega climatizada, um ambiente com temperatura estável, porque senão, se tiver oscilação de temperatura, ele não vai desenvolver os aromas dele e não vai se conservar ao longo do tempo. Ele encurta a sua vida útil. Então, basicamente, um vintage é uma safra especial classificada no rótulo, onde o produtor obedeceu isso. E, obviamente, com uma boa adega de vinhos, ela precisa complementar com alguns vintage. Então, desde um champanhe, desde um vinho branco, um Montrachet, um Bourgogne branco, um Chablis, que são vinhos que envelhecem mais, até, por exemplo, um bom tinto, como nós apresentamos esse vinho aqui de Bordeaux, ok? Então, essas são as características de um vinho vintage. Bom, quando a gente fala no vinho vintage, a gente precisa saber por que um sommelier precisa saber disso. Porque é o grande segredo de um vinho. Quanto tempo um vinho pode envelhecer na sua adega é o conceito. Então o sommelier ele precisa conhecer a característica da safra, se foi uma safra mais fria, se foi uma safra mais úmida, se foi uma safra mais seca, se choveu mais, choveu menos. Isso tudo está inerente ao estilo daquela safra. Alguns vintage podem durar até 100 anos, dependendo do vinho. E alguns vintage, mesmo sendo um único vintage, ou seja, uma safra única, ele pode não durar tanto tempo. Então o sommelier precisa conhecer, ele precisa pesquisar, ele precisa conversar com o vinho. E a melhor forma de conversar com o vinho é degustando. Então, sinta os sabores, sinta a característica do tanino, da acidez, que são os dois indicadores para você guardar mais ou menos tempo o vinho. Tanino versus acidez. E esses vão ser os seus parâmetros para evoluir o vinho mais tempo na sua adega. E para você que gostaria de conhecer mais sobre o mundo do vinho, acompanhe na plataforma Europlus do Centro Europeu. Lá você encontra tudo sobre o mundo da gastronomia e dos vinhos.